não o viu, nem o que, igreja? Nem conheceu ele. Todo aquele que vive pecando, todo aquele que vive pecando não viu. É difícil a gente falar disso aqui na igreja, mas é realidade. Ver a Deus não é uma coisa que você fala, é impossível. Não, você pode ver a Deus através da sua fé. O Jó, ele falou assim: antes eu te conhecia só, agora os meus olhos te veem. A provação que você está enfrentando é uma forma de você ver a glória de Deus. A Bíblia diz que quando o povo estava no Egito, sendo escravo, o povo não tinha mentalidade de se libertar daquela escravidão, de ser livre daquela escravidão. É tanto que eles se acomodaram na escravidão. E tem gente que, quando ela não vê expectativa de mudar da situação que ela está, ela se acomoda nela. Aí ela fica procurando só melhora para a situação. Ah, mas será que tem alguma... isso aqui me alivia? Então para ela, o que alivia é o suficiente. Ela não quer ser livre do problema, ela só quer se aliviar do problema, que é diferente. E o nosso Deus não quer aliviar, o nosso Deus quer resolver. Quer resolver. O nosso Deus quer mudar, o nosso Deus quer transformar, o nosso Deus quer realizar. O nosso Deus não faz nada pela metade, ele faz tudo por completo. Só que como é que está a nossa vida? Porque a Bíblia diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. No capítulo 1 João 3,6, todo aquele que permanece nele, porque lá no Evangelho de João, no capítulo 15, se não me engano, versículo 7, a Bíblia diz que aquele que permanece nele dá muito fruto. Amém? Abre lá no Evangelho de João, por favor. Versículo 7, o que está escrito aí? Você crê no que Jesus falou? Quem foi que falou essas palavras? Foi Jesus, irmãos. Disse-lhe Jesus. Olha o que Jesus fala lá nesse capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o quê? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pelo quê? Que eu vos tenho falado. Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Diga glória a Deus. Isso é muito forte, igreja. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada. Fala para a pessoa do lado aí, fala assim, ó, é sem ele nada. Eu acho tão bonito quando o faraó reconhece Deus na vida de José, que ele fala assim: eu vi que Deus é contigo. Sabe por quê, irmão? Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, é uma pessoa que não tem como ocultar ela, não tem como esconder ela. No trabalho ela é diferente, na escola é diferente, na família é diferente. Todo mundo acha qualquer situação para causar problema. O servo e a serva de Deus acha motivo para glorificar Deus. A visão é diferente. Jesus andando com o discípulo, viu um cego de nascença, o discípulo já foi falando: Senhor, quem foi que pecou? Foi o pai ou a mãe para que nascesse cego? Jesus falou: não foi nem o pai e nem a mãe, mas isso aconteceu para que manifeste nele a glória de quem? De Deus. Às vezes tem coisa na minha e na tua vida que nós estamos procurando argumento, procurando alguma coisa para acusar, para falar: foi por causa disso, foi por causa daquilo, e Deus está falando: isso é para que eu seja glorificado. Porque sem mim, nada vós pode fazer. Então, se na minha mente, se eu e você temos consciência que nós estamos nele, aí vem o versículo 7 dizendo: tudo que nós pedir, ele vai nos dar. Tudo que nós, se nós permanecer nele, tudo que nós pedir através da nossa oração, ele vai nos dar. Por isso que nós temos que ter perseverança na nossa fé. A nossa fé não pode ser aquela fé que uma hora está boa e amanhã está ruim. Uma hora está bem e amanhã não está bem. Que vida que... Não, isso não pode. Lá em Tiago, por favor, lá em Tiago capítulo 1. Nas cartas a Tiago, a epístola de Tiago ali, capítulo 1, olha o que está escrito. A pessoa que anda dessa forma, que uma hora está uma fé e uma hora está outra, ela anda dessa forma assim, ó. Tiago 1, quem achou, diga glória a Deus. Tiago 1. Tiago 1, versículo 6. O que está escrito aí, Tiago 1, 6? Peça, porém, com o quê? E nada, porque o que duvida, levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma. Não suponha, não imagina, não pense você que vai alcançar do Senhor alguma coisa. Você quer o quê? Duvidando. Não peça com dúvida. Peça, porém, com fé. Se você pedir com fé, o Senhor, ele vai, meu amado. Você vê que é um ensinamento, irmãos. Eu tenho que aprender a viver.
Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí ele fala mais, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele quer ensinar. A questão é, tem pessoas que não querem aprender. Tem gente que só quer o resultado que a pessoa tem, mas não quer aprender o que ela aprendeu. Tem pessoas que não querem sacrificar ali o tempo para poder aprender. Tem pessoas que só querem obter o resultado de quem aprendeu, mas não quer aprender. E para você ter o resultado, você vai ter que aprender. E para você aprender, você vai ter que quebrar a base de orgulho, você vai ter que ser humilde, você vai ter que se submeter. Teve um líder chamado Nicodemos, um dos principais. De noite ele foi ter com Jesus e Jesus olhou para ele e falou assim, ó. Ele perguntou, Senhor, o que eu farei para entrar no reino de Deus? Jesus falou para ele, é necessário você nascer de novo. A questão é essa, nascer de novo, abrir mão de tudo que você teve para falar, agora eu quero aprender a forma certa, agora eu quero começar de novo. E tem pessoas que não tem mais pique para recomeçar nada na vida dela. Ela quer dar continuidade, quer fazer emendas, e às vezes não vai resolver essas emendas. O que vai resolver é você quebrar, jogar tudo no chão e construir um novo alicerce, uma nova construção, para que o nome de Jesus seja totalmente glorificado na tua vida. Então não pense esse homem, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. A pessoa que anda duvidando, porque ela é semelhante à onda do mar, apelida e é agitada pelo vento. O homem de ânimo dobre, inconstante, em todos os seus, é uma pessoa, olha aí, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É uma pessoa que não tem firmeza, uma pessoa que não tem, sabe, ela não é decidida para nada. Uma hora ela quer uma coisa e a outra hora ela quer outra. Ela não sabe de fato o que ela quer. Ela não tem foco. Ela não está perseverando em nada. Então em Tiago, capítulo 1, versículo 8, fala que o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, é uma pessoa que nunca está decidida a nada. Ah, eu vou fazer uma faculdade. Eu trabalhando outro dia, peguei uma passageira que ela falou, ela fez uma faculdade e agora ela fala que não é aquilo mais que ela quer. Então aquele tempo que ela investiu tudo foi jogado num balde de lixo. Então antes de você querer algo na tua vida, vê se de fato é isso mesmo que você quer. Examine, vê se realmente é isso que você precisa, vê se realmente é isso que você necessita, porque no momento que você colocar a sua mente, colocar toda a sua força, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Diga glória a Deus. Então, em 1 João capítulo 5, no versículo 3, capítulo 5, 1 João capítulo 3, ele diz assim, continuando no versículo 7, filhinho, não vos deixe enganar, porque ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou os filhos de Deus para destruir as obras de quem, pessoal? Do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois aquele que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de quem? Esse não pode, não tem condição de viver pecando, porque é nascido de Deus. Aí você fala assim, mas como assim que a pessoa é nascida de Deus? É a mesma pessoa que eu falei lá atrás, Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos, é necessário tu nascer da água e do Espírito. O batismo para o arrependimento, confessando os seus pecados, se arrepender, e do Espírito. Do Espírito é onde o quê? É onde você vai se submeter à vontade de Deus. Aí a Bíblia diz que aquele que está em Deus é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então não tem como uma pessoa que nasceu de Deus, uma pessoa que está vivendo segundo a vontade de Deus, essa pessoa não progredir, essa pessoa não prosperar, essa pessoa não dá fruto. O casamento dela, ela vai ter sabedoria de Deus ali para poder lidar. Os filhos, Deus vai dar sabedoria. Aonde você estiver fazendo o seu trabalho, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar direção. Mas tudo isso é somente através da fé. Porque se você não tiver fé, meu amado, você abandona. Se não tiver fé, você deixa pela metade. Pastor, meu casamento não está fluindo, eu vou pedir o divórcio, eu vou parar, eu vou desistir. Ah, pastor, não quero saber mais dos meus filhos. Porque é assim que o covarde, que o espírito, que sabe, do mundo faz, desiste. É assim que acontece. É tanto que Jesus, ele diz para nós o quê? Colocar a nossa casa sobre a rocha. Porque aí vem enchente, vem ventania, e não cai porque está construída na rocha. Mas se a sua casa estiver construída na areia, vai cair. Deus vai falar sobre sempre dois tipos de pessoa. Aqui vai permanecer e aqui não permanece. Você vai definir, você vai decidir quem você vai ser. A pessoa que vai permanecer ou a pessoa que vai desistir.
E se você viver uma vida só desistindo, você não vai ter resultado, você não vai ter história, você não vai ter. Porque todos que perseveraram foram aqueles que ultrapassaram, foram aqueles que alcançaram, foram aqueles que venceram. Todos. É tanto que quando Deus manda Gideão escolher os valentes, Deus fala: Gideão, quem for covarde, quem for medroso, manda voltar. E voltou a maioria. Mas aí, achou que tá bom? Não, Gideão, eu vou provar para você quem é as pessoas que devem estar com você. Deus manda descer a água. E quando desce na água, Deus prova. Aqueles que tomaram água levando, trazendo a mão ali, trazendo a boca, aqueles que tomavam vigilando. Deus falou: separa esse. Foi o total de 300. Gideão falou: mas Senhor, como é que com 300 eu vou vencer um exército grande? Deus falou: eu sou contigo. Às vezes, para nós, o importante, sabe, é a estrutura, é a capacitação. E esquece do principal, que é Deus. Deus estava falando ali através de Gideão: ó, o que importa não é a sua capacitação, é a minha presença na tua vida. E às vezes tem pessoas que querem ser felizes, mas sem a presença de Deus. Pastor, eu fiz isso, pastor, eu fiz aquilo, pastor, eu me esforcei, pastor, eu tentei, pastor, eu investi, pastor, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Aí Deus fala assim: a minha presença. Porque para ter a minha presença, é o que está lá em Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o quê? E às vezes, meu amado, a questão é buscar de todo o nosso coração. Sabe por quê? Porque o nosso coração está dividido. Nosso coração está em uma coisa, está em outra. Nem nós sabemos o que nós queremos. Às vezes a gente está focando tanto em uma coisa que nos dá prazer, focando tanto em uma coisa que às vezes nós falamos: é isso que eu preciso. E Deus fala: você está iludido. Isso não vai resolver, isso não vai mudar, isso não vai trazer nada de benefício para a sua vida. Isso é só momentâneo. Isso é só uma coisa momentânea. E o que Deus tem para nós não é momentâneo, é eterno. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Aí ele diz, no versículo 10 do capítulo 3: nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos de quem? Do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama quem? Seu irmão. Pessoal, dentro de tudo isso aqui que nós falamos até agora, vai se resumir no capítulo 5 de 1 João. Abre lá no capítulo 5 de 1 João, que diz assim: a fé que vence. É isso aí. A fé que vence o quê, pessoal? A fé que vence o mundo. Você está no mundo, você quer vencer, mas só tem uma forma de você vencer: através da fé. E a fé te faz o quê? Perseverar, permanecer. A fé te faz o quê? Abrir mão do pecado. A fé te faz o quê? Fazer você abrir mão de tudo aquilo que nós ministrou até agora. Aí ele diz assim, ó: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que ama o que é gerado, o que gerou, também ama o que dele é nascido. Conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos quem? Os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis, não são pesados. Gostei dessa tradução do telão. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são o quê? Aí eu pergunto para você: o mandamento de Deus é pesado, sim ou não? Não é não, pessoal. É nós que achamos que é o quê? Quantos de nós, depois de uma certa idade, entendeu que aquela surra que nós recebeu do pai e da mãe lá atrás foi por bem? Às vezes a gente chega num certo ponto para entender que aquilo que nós achou que era problema lá atrás, nós vimos que aquilo ali foi um livramento de Deus. Às vezes você só vai entender o que você não gostou depois de um certo tempo que você tiver maturidade. Então os mandamentos de Deus, que talvez para muitos agora é difícil: pastor, isso é muito difícil, eu não consigo viver assim. Amanhã ou depois você vai falar: meu Deus, eu me arrependo de não ter visto isso antes. Eu me arrependo de não ter acordado logo no começo. Eu me arrependo de não ter analisado isso lá atrás. Agora já é tarde demais. Então os mandamentos de Deus não é pesado. Pelo contrário, eles são agradáveis. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não é pesado. É nós que às vezes achamos que é pesado deixar de fazer alguma coisa que às vezes é prazeroso somente a nossa carne. Pastor, eu quero nesse início, porque eu declaro, pode se considerar que está no início de ano, eu quero esse ano ter um comportamento diferente na minha vida. Eu quero aprender mais sobre os mandamentos de Deus. Eu quero mais ouvir a Deus, eu quero mais fazer a vontade de Deus. E você vai ver, meu amado, que aí sim vai funcionar muitas coisas que não está funcionando. Não está funcionando. Aí você vai ver funcionar na tua vida, em nome de Jesus.
Versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vejo tantas pessoas falando: pastor, esse mundo não é fácil. Para você alcançar alguma coisa é muito difícil. E a resposta está aqui. Só tem uma forma de eu vencer o mundo: a minha fé. E como é que está a minha fé? É uma fé que eu penso que creio, mas de fato eu não estou crendo. Por quê? Porque a fé sem obra é o quê? Morta. Então as minhas atitudes não estão demonstrando a fé que Deus quer que eu tenha. Eu não consigo abrir mão de nada. Jó era um homem temido, reto. E Jó se desviava de quê? Do mal, mas eu sou o contrário. Eu sou uma pessoa que quando eu vejo uma coisa que não é para mim estar, eu sou o primeiro a estar ali. Como é que Deus pode honrar a mim? Como é que Deus pode me abençoar? Pastor, mas é porque eu não consigo abrir mão daquele ambiente, aquele local é agradável, aquele local é muito bom. Mas será que você está mudando alguma coisa na tua vida? Será que você está trazendo paz para você mesmo? Ou só está sendo algo que está te satisfazendo momentaneamente e depois você vê que aquilo não mudou nada? Pastor, mas você não tem ideia o que é eu passar a noite numa balada, não tem ideia o que é eu passar a noite naquele local, é tão bom. E no outro dia? Os problemas, em vez de melhorar, veio pior. Então a minha fé, ela traz vitória para mim. Mas a minha fé, ela precisa ser uma fé, como diz lá em Tiago, uma fé firme. Porque se a minha fé for uma fé que, sabe, peça porém com fé e não duvidando, se a minha fé for aquela fé que, sabe, não tá trazendo com definição concreta, se é uma fé que hora eu creio, hora eu não creio, senhora, você crê? Creio. Mas quando chega na porta já mudou tudo. Por quê? Porque viu uma situação que é o contrário que você imaginava. A fé não é certeza do que você vê. Você não precisa ver para crer. Não. Isso não é fé. É fácil. Você está vendo, então está ok. Isso é ciência. Mas fé é o contrário. Fé é eu crer sem ver. Lá em Hebreus fala sobre a fé. A natureza da fé está escrito lá em Hebreus. A fé é a certeza de coisas que não se vê e convicção de fatos que ainda não existem. Pastor, eu vou ser sincero para o senhor. Eu vou ser bem sincero para o senhor. Eu não creio. Mas eu tenho como crer? Tem sim. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? Você está ouvindo essa palavra. Hoje você pode mudar muitas coisas que talvez só está esperando você decidir hoje. Hoje você pode mudar muitas coisas que você sabe, pode decidir hoje essa mudança total na tua vida. Aquela mulher que estava 12 anos, diz a Bíblia, sofrendo com hemorragia, o fluxo de sangue, ela pensou consigo mesma, ninguém foi falar para ela, ela ouviu falar de Jesus e ela pensou consigo mesma: se eu apenas tocar, eu serei curada. E o que ela fez? O meu objetivo é tocar nele. Ela atravessou a multidão e tocou. Quando ela tocou, não foi no dia seguinte, não foi a semana, não, foi na hora. E quando ela foi curada, Jesus para e fala: alguém me tocou. Pedro fala: Senhor, todo mundo te toca. Jesus falou: mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Aí a mulher levanta a mão, Jesus olha para ela e fala: sua fé te curou. E às vezes tem gente que quer que a fé dos outros cure ela. Onde já se viu isso? Até quando a gente vai viver uma vida ilusória, uma vida de ilusão? Achando que resolve, mas não resolve nada. Faz tudo, mas não mudou nada. Tem que encarar a realidade. Tem que encarar a realidade. Até quando nós não vamos acordar e ficar: não, isso não vai mudar, isso não vai resolver. Nós não podemos aceitar viver uma vida de ilusão, pessoal. É sim. Não, passar disso é do maligno. No momento que eu me posiciono, aí Deus se garante. A Bíblia diz que o salmista Davi, ele andava com essa fé. O salmista Davi diz: eu não temerei ainda que um exército se levantar contra mim. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. Essa fé que te faz, sabe, ter a esperança, expectativa de retorno, de resultado, ela te coloca como vencedor sempre. O salmista Davi falava assim: Senhor, tire tudo de mim, menos o quê? O teu espírito, que é a fé. Quando eu tenho essa fé de dizer: Senhor, pode tirar tudo, mas menos o teu espírito, Deus está falando: filho, eu vou te honrar. Jó não se abalou, tirou tudo de Jó, tirou os filhos, tirou finanças, tirou tudo, mas a única coisa que manteve Jó foi a fé dele. E a fé dele fez ele reconstruir tudo o dobro. Mas você sabe o que acontece? A primeira coisa que o diabo quer tirar do ser humano não é bem material. Pelo contrário, o bem material é uma forma dele tirar a sua fé, porque a sua fé não está em Deus, está no material. Você está com Deus, sabe por quê? Porque tudo dá certo. Você está com Deus, sabe por quê? Porque você acredita que vai vir isso, vai vir aquilo. Então a sua fé meio que está sendo uma troca. Enquanto eu tenho, é meu Deus. Se me tirar, acabou. Então o diabo sabe disso.
E por ele saber disso, ele não vai tocar em você, ele vai tocar no que você tem, para abalar. Porque aquele que crê não teme. Aquele que crê não teme. Digo fraco, eu sou o quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então quando eu tenho essa fé, e essa fé que vence o mundo, aí eu posso andar de cabeça erguida, aí eu posso dizer o que o Salmo 37 está dizendo: descansar no Senhor, entregar meus caminhos ao Senhor, confiar nele, e o mais ele vai fazer na minha vida. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Vamos ler o versículo final, que é o versículo 5. Quem é que vence o mundo? Olha a pergunta: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de quem? De Deus. Diga glória a Deus. Então, se você crê nessa glória, você crê nessas maravilhas, pode se considerar um vencedor em Cristo Jesus. Hoje a palavra está tão abençoada, meu amado, que Deus está falando para pessoas que talvez está lutando e está falando assim: Deus, eu não estou vendo resultado. Essa palavra, porque vocês sabem muito bem aqui a liturgia do culto, que a gente não, a gente faz o que o Espírito Santo venha falar através de nós. É isso que a gente faz. Vocês estão mais tempo, vocês sabem que é isso que acontece. Mas a palavra hoje, ela vem nessa direção. Ela vem para destravar. Deus trouxe pessoas nessa manhã, creio eu, para falar para pessoas que estão assim dizendo: há quanto tempo? Por que não está resolvendo? Deus está trazendo resposta para essas pessoas. Deus está dando para pessoas aqui hoje respostas. A palavra está vindo para dar resposta, dar direção. E às vezes, meu amado, você fala assim: Deus, o que eu preciso fazer, Senhor, o que está acontecendo? Pastor, mas eu já estou tanto tempo na igreja. Pastor, eu já creio. Mas Deus falou que a fé não pode ser uma fé de qualquer jeito, tem que ser uma fé viva. Ah, pastor, mas eu já sou crente, eu já sou obreiro, eu já sou pastor, eu já sou bispo, eu já sou apóstolo. Não importa, o que vai mudar é a sua fé, uma fé intacta. Porque tem gente que às vezes pensa que crê, mas não crê. Sabe por quê? Porque as suas palavras, ela não é nada comparada às suas atitudes. Você pode dizer que tem muitos políticos: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas todo mundo sabe que ele é um mentiroso, porque todo ano é a mesma coisa, prometendo, mas não cumpre nada. Então às vezes Deus já está cansado de ouvir o quê? Palavras. Eita Jesus. Lá em Mateus 13 fala sobre isso, se não me engano. Esse povo se aproxima de mim com seus lábios e seu coração. É isso mesmo, né? Esse povo se aproxima de mim somente com os seus lábios, né? Clamando, porém o seu coração está o quê? Longe de mim. Então às vezes nós se aproximamos de Deus assim como está esse texto, só com lábio, clamando, mas o nosso coração onde está? Aonde está o nosso coração? E a Bíblia diz que aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Se o meu coração estiver em Deus, meu amado, pode ter certeza que tudo vai dar certo na nossa vida, em nome de Jesus. Quem recebe essa orientação? Então que Deus venha abençoar vocês. Amém? Assim nós encerramos.